A gente fala muito a crítica para fora, né? Essa é uma característica natural do ser humano. E eu vou começar a minha fala, que vai mostrar o que a gente fez com duas chamadas. A primeira que a Nízia falou quando alguém perguntou para ela com que equipe você vai fazer isso. O mundo é complexo, mas nós somos capazes de nos reorganizarmos, reordenarmos diante desse mundo complexo. Eu costumo dizer toda vez isso. Eu deixei o Ministério da Saúde com uma SVS com 480 servidores, voltei 6 anos depois com 1.850 servidores. Porque a lógica que nós nos colocamos é para cada nova tarefa um novo contrato, um novo bolsista. E isso só dificulta exponencialmente a integração que a gente tanto quer. Porque para dois conversarem, tem que ter agenda. Para 25 conversarem, é muito pior. Então, nós temos, sim, que olhar a necessidade de formar recursos humanos. Às vezes, temos, sim, necessidade quantitativa de pessoas para atender determinada função. Mas a gente vem trabalhando e enfrentando as situações com uma lógica perversa e contraditória com o nosso discurso daquilo que a gente quer, que é a integração. A outra chamada é uma fala do Rivaldo na última reunião do fórum, lá no Rio. A gente quis chegar aqui a partir daquilo que a gente foi recebido lá por Samuel no Paraná. Ricardo nos recebeu primeiro, depois a gente foi ao Paraná, foi a segunda oficina nossa lá. Que chegamos até aqui, mas quando a gente desenhou essa proposta, isso não é um pedido de desculpas, de jeito nenhum. É uma constatação. Que ficou coordenado pelo Barral, secretariado por nós aqui, nós fizemos uma encomenda. Então, vamos começar a nos debruçar do que a gente produz e até quando isso responde às lacunas, às necessidades de saúde pública que estão no nosso conhecimento, né? Porque tem algumas que não estão no nosso conhecimento. E aí, quando chegaram os 3.000 artigos, depois ficaram 2.800, tirando as repetições, as duplicidades, a gente deu uma esmaecida, vendo que a gente talvez tenha pedido da forma errada. Talvez a gente devesse ter escolhido outras áreas de atuação e outros campos para análise do material que veio. E foi muito simbólico para a gente a fala do Rivaldo, quando ele disse: não podemos esmaecer porque essa é a realidade. É sobre ela que a gente tem que se debruçar. Poderíamos ter escolhido outra qualquer variável. A gente ia se deparar com aquilo que a gente tentou mostrar aqui. Vocês receberam aí uma pastinha que tem slide 1, slide 2, slide 3, slide 4. Nós discutimos muito aqui na Direb se a gente deveria ter mandado isso para vocês junto com a apresentação em PowerPoint. Mas Celina, nós fomos unânime que não deveríamos mandar para que permitisse uma primeira aproximação sem a indução daquilo que foi a nossa interpretação. Só um minuto, porque tem duas apresentações na pasta do Vários Acreditados, e a nossa está sem apresentação, são só os comentários. O nosso é só um texto que diz slide 1 e slide 2 para ser seguido aqui. Eu não vou ler, obviamente, eu vou passar de uma forma um pouco mais rápida para permitir a troca de conversas entre nós, que é o que importa. Mas essa apresentação aqui, o nosso pessoal aqui, o Valdir, o pessoal, essa apresentação que eu vou fazer agora, tem uma mudança na ordem de slide daquela que vocês receberam semana passada, e vocês vão receber vão receber tudo que foi apresentado aqui. Mas para que possa permitir mais do que seguir a apresentação, mas que possa estabelecer principalmente divergência na forma de interpretar os dados, porque é assim que a gente vai crescer. Esse é o olhar da Direb, do Barral, da Celina Reutemann, a partir do banco de dados que a gente construiu. Ontem, quem pediu? O Barral pediu, me manda a planilha. Então, já é um sinal que tem alguma coisa que ele não concorda com a análise. É isso mesmo. As planilhas de Excel estão absolutamente disponíveis, porque é necessário que a gente olhe esses dados que a gente levantou sobre vários olhares, não necessariamente um só.
Eu vou começar e terminar com um desafio. Esse é o primeiro slide, o último slide vai ser esse, para nos remeter a uma reflexão. Nós temos trabalhado muito como Fórum de Unidades Regionais. O que nos reuniu foi a diversidade, né? Nós não temos dinheiro para custo condominial. Aliás, o Pedro pediu para conversar conosco hoje à tarde sobre orçamento. Nós não temos dinheiro para custo condominial. Essa foi a primeira coisa que nos uniu, uma diversidade, uma vez que as contas do Rio são centralizadas. E, a partir de uma diversidade, a gente teve um caminhar sem caixinha, sem organograma, mas com uma imensa capacidade de diálogo, uma imensa capacidade de enfrentamento e, sobretudo, sem nos colocarmos como, uma vez o Gadelha disse, essa frase, sem nos colocarmos como CD do B. A gente nunca fez um bloco para chegar lá e voltar junto. Isso é uma coisa muito legal de registrar no processo da nossa caminhada. A Anísia falou do observatório. Aqui ela falou de uma forma mais bonitinha do que esse olhão que o Wagner desenhou aqui para mim. Estamos atentos às pessoas que vêm trabalhando no Fórum de Unidades Regionais da Fiocruz, da importância imprescindível da gente se articular e ter um pertencimento dos dois lados do observatório. Não é fácil pela distância, você já abordou isso claramente, não só pela dificuldade orçamentária, como pelas distâncias, né? É mais fácil fazer uma reunião no Rio? Claro que é, está todo mundo lá, óbvio, do que chamar toda hora para uma reunião. Como fazer isso é um desafio, mas o doutor Adib dizia o que é fácil está feito. Se o mundo é complexo, nós temos que buscar soluções complexas para enfrentar esses desafios. O que o Fórum das Unidades Regionais coloca é uma contribuição sempre para qualquer aspecto da nossa instituição e sempre fundamentado naquilo que a gente escreveu no 6º Congresso Interno. Nos paradigmas que a gente colocou lá como paradigmas institucionais. Tem sido mais fácil para a gente, né? Embora a gente more longe, o desenho que surgiu de nós passarmos 2 dias em cada uma das unidades discutindo o tema nos aproximou imensamente. Essa oficina de Brasília reinaugura isso. Então, Paula, Nízia, Rodrigo, não sei como colocar, mas a gente vai sair daqui com uma agenda de 2 anos de voltar às unidades. E chegar em Rondônia, por exemplo, se a gente disse assim, se lá em Rondônia a grande recomendação foi que o forte deles era ensaio clínico, e a partir de ensaio clínico eles tinham que fazer isso, aquilo, outro, o nosso retorno a Rondônia não é mais uma visita, mas é um olhar sobre esse indicador da potencialidade da unidade, com todas as coisas que a gente fez nesses 4 anos. Quando a gente voltar ao Mato Grosso do Sul, Rivaldo tem que ter alguma coisa nova para nos mostrar, além dessa maravilha que ele fez, que foi a universalização da especialização da saúde da família, com uma outra vertente, olhando agora para a vice de ensino. Eu vou passar rapidamente o histórico, porque tem colegas novos. Então, num jantar, o Rodrigo já abordou isso, onde estava o professor Edelbrando, surgiu por que a gente não se reúne para conversar mais aquelas unidades que estão fora do Rio de Janeiro? A gente ia para o CD, e como ia para o Rio de Janeiro, talvez os colegas do Rio tivessem, talvez não, tem família lá, a gente ficava em hotel, e tem um boteco da noite. E aí nós estamos hoje com 32 reuniões desse Fórum das Unidades Regionais em 4 anos, e fomos a todas as unidades. A ida semana que vem de alguns de nós, na outra semana, de algum de nós a Belo Horizonte, não é uma reunião do FU, mas a gente tem, isso é um exemplo que nós temos nos buscado mais para trabalhar integradamente. E esse aspecto da não competitividade, mas da complementariedade e explorar espaços ricos de parceria, sem dúvida nenhuma, a análise desses 2.800 artigos abriram um campo bastante interessante para a gente ver. Agora tem que mudar, a culpa é da Iramaia. Viu? Não está aqui instituto. A culpa é da Iramaia, porque ela estava de férias durante o Congresso Interno, não foi lá. Se deu errado, é culpa sua. Mas essa é uma coisa importante da nossa unificação, em que pese nós sermos centro, núcleo, diretorias, institutos, escritórios,
nós buscamos uma identidade que é a identidade Fiocruz. Aonde nós estamos? Então, eu já vejo o e-mail da Bahia, hoje é Fiocruz Bahia. A gente briga a beça para o nosso e-mail ser Fiocruz Brasília, mas o Wagner não consegue implantar. É apenas uma busca de identidade. É negar o passado, é negar o nome do Gonçalo Muniz ou do René Rachou, de jeito nenhum. Mas é apenas tentando buscar uma identidade nacional, da presença nacional da Fiocruz. Os diretores, começamos com outros diretores, né? Os que estão aqui hoje, somos nós que estamos aqui. E quem somos? Parece que a força de trabalho é esse aqui, né? Não é não. A quem é a força de trabalho hoje da Fiocruz? É uma força de trabalho expressiva, né? 14% dos servidores estão nas unidades regionais, 10% da força terceirizada e 9,7% do total da Fiocruz estão nas unidades regionais. Com um percentual bastante importante de servidores, quando a gente coloca a força terceirizada aqui, estão todos os contratos. Às vezes a gente não consegue fazer essa comparação por unidade. Às vezes não. A gente não consegue fazer essa comparação por unidade com as unidades no Rio, porque grande parte da força terceirizada do Rio são centralizadas, como vigilância, recepção e tudo mais. São contratos centralizados, como assim deve ser para usar a economia de escala. É uma quantidade grande de bolsistas, e a gente vai ver daqui a pouco por unidade. Por exemplo, aqui o fato da gente ter a Secretaria Executiva da UNASUS, 98% da força deles é uma força de bolsista. Por cargo, quem é especialista de CT, para não confundir com titulação, né, quem é um especialista dentro da relação de trabalho de ciência, tecnologia, produção, inovação e saúde, são 11 pessoas, 11 especialistas que estão colocados nas unidades regionais, com pesquisador em saúde pública sendo a maior força de trabalho. Isso vamos prestar atenção que isso é o que colocando dentro dos cargos descritos no plano de carreira da Fiocruz. Daqui a pouco, alguém falou, não sei se foi o Isaac, foi a Anísia, a gente vai fazer um pouco de distinção quem é pesquisador e ver como aumentou quando a gente pergunta quem está envolvido com pesquisa. Portanto, com produção científica, a gente tem um número diferente daí. Nós temos 22% dos doutores, 11% dos mestres e 6% dos especialistas, mas agora especialistas aqui como nível de titulação e não mais como cargo da força de trabalho da Fiocruz, o que é muito interessante quando a gente olhar essa quantidade de pesquisadores, de doutores que estão aqui e que têm indicadores próprios de avaliação e qual é a capacidade de produção disso. Quando a gente olha o número de pessoas que estão em servidores que estão envolvidos em função de pesquisa, é distinto daquele slide que a gente mostrou ainda agora. Porque temos analistas, temos outros colegas que não passaram no concurso para pesquisador, mas estão envolvidos e esses dados a Diplan não tem, por exemplo, esses dados vêm do levantamento inicialmente da presidência, mas eu ainda não vi consolidado para toda a Fiocruz. A gente procurou a consolidação a partir da informação dos colegas dos diretores de regionais. A mesma coisa de função de pesquisa. É só chamar a atenção que está em escala logarítmica, porque estava uma disparidade muito grande, mas a gente observa, por exemplo, que quem tem mais, que a maior força de trabalho, quem tem mais pesquisador e função de pesquisa são as unidades mais antigas, Minas Gerais, quando a gente observa Bahia colocada aqui, e quando a gente vai olhar, por exemplo, o Distrito Federal, a grande quantidade de força de trabalho aqui, isso é bastante puxado para cima pela UNASUS, que a gente conta como força de trabalho daqui, embora seja um projeto ainda centralizado na presidência, onde eles estão e ocupam espaço e buscamos articulações, é aqui. Na nossa análise de produção científica, quais são, começando pelo que a gente faz tradicionalmente, que tem uma validade enorme, né? A gente não pode ficar todo o tempo só falando que é ruim as métricas que estão aí colocadas, elas têm finalidade, inclusive para que a gente olhe para elas de uma outra forma. Então, nós temos, num gráfico, cerca de 30% de produção do que a Fiocruz, a gente vem se mantendo em torno de 30% da produção da Fiocruz em revista indexada, segundo o relatório da Diplan, vem nas unidades regionais. Parece que caiu aqui 28%, mas houve um problema, se eu não me engano, com o Amazonas e com o Paraná, que no relatório de 2014 não foram incluídos em tempo a produção científica dessas unidades regionais, então não houve, na verdade, não houve queda, o que a gente mantém, até aumentou um pouco quando comparado aos outros anos, mantendo as unidades regionais de forma conjunta,
em média 30%, um pouco mais de 30% da produção científica de toda a Fiocruz em revistas indexadas. Quando olha a nossa produção de unidades regionais de 2010 e 2014, por estado, né, nos 4 anos, Minas Gerais foi a grande campeã. Quantos artigos vieram? Dos 2.800, mais de 1.000 vieram de Minas Gerais. Mais de 1.000 artigos vieram de Minas Gerais. E isso tem várias explicações, não importa por onde a gente olha, isso tem várias explicações, inclusive pela pessoas que estão aposentadas, que estão ainda lá na linha de produção, a idade de lá. E quando a gente olha de quem é que segue, são as unidades mais antigas mesmo, que já tem uma tradição grande de pesquisa, que é Bahia e Pernambuco. Quando a gente pegou agora as publicações citadas por duas, nessa quantidade de publicações que a gente trabalhou, a gente selecionou um grupo, nós pedimos aos diretores que encaminhassem daquela relação que mandaram, que eles selecionassem 10 artigos considerados, que a unidade considerasse relevante. Quando a gente olha, do total de publicações, tem artigos citados por 2 ou mais unidades regionais. A gente não sabe se isso é uma cooperação ou é uma coautoria, ou ambas. Então, por isso está colocado em vermelho e está colocado como interrogação. É uma coisa que a gente pode discutir na oficina. Nós também não discutimos isso. Porque o que é cooperação? Sou eu que fiz um artigo com uma co-orientação de um aluno da Zélia e está colocado como autoria e citamos as 2 unidades. Como nós não tivemos capacidade, é impossível ler 2.900 artigos e comparar, ou isso é uma cooperação de fato de 2 linhas, de 2 laboratórios de pesquisa das 2 unidades que estão produzindo juntos. Como só foi avaliado o universo de 2010 a 2014, isso pode ser qualquer coisa. A gente interrogou por conta disso. A gente não sabe responder. Mas coautoria, com certeza. Coautoria. Aqui dali é uma... É claro. O indicador é coautoria. A pergunta aqui é só uma coautoria? É porque não dá para botar no título do slide tudo. Ou é uma cooperação de fato? E a gente vai ver adiante que potencial tem que a partir de... Claro que tem alguns que são só um aluno, é só um aluno que vem, nos procura, a gente faz. Mas, às vezes, aquilo abre um campo de cooperação, de fato, exponencia um campo de cooperação. Talvez... Claro. E, às vezes, pode estar sendo aberto um campo de cooperação que esteja fugindo aos nossos olhos. Porque a gente está olhando a nossa unidade, mas não está vendo a potencialidade do outra unidade, que a gente vai ver um pouco adiante sobre isso. E aí pegamos os artigos e fizemos uma classificação dos artigos, dessa coletânea de artigos, por 9 áreas temáticas, que consideramos o máximo que a gente estava fazendo quando escreveu isso, e por 5 campos de atuação, tentando agrupar por uma lógica que copia um pouco o que está acontecendo. Não, a gente tem que... Fazer uma oficina. Pode interromper, gente. Na discussão dos campos, que a gente já discutimos entre nós, que a gente precisava rever, sim. de vigilância de saúde, por exemplo. Isso, exatamente. Não pode a saúde coletiva toda. Eu me coloquei o desafio de ler os 78. 78 não, quantos são os relevantes, Iramaia? Aqueles anteriores são só autoria. Não são relevantes. Os relevantes são 73 ou 6? 76 a gente vai ver adiante. Eu me coloquei para tentar suprir essa falha, eu me coloquei o desafio de ler os 76 relevantes, os abstratos. Nem para ler o artigo inteiro, mas não consegui. Esse é um trabalho que a gente precisava... Não consegui por falta de tempo. Mas esse é um trabalho que só ler esses resumos desses 76 vai nos mostrar claramente que, com certeza, nós alocamos artigos em uma área, alocamos em alguma área que pode ser de outra também. Então, nos mostra que nos debruçar sobre uma melhor classificação é uma tarefa importante da oficina.
A classificação já estava limitada porque havia duplicidade dentro da própria unidade e entre as unidades, então havia 2 tipos de duplicidade que foram tiradas. Havia uma subjetividade na classificação dos artigos, é óbvio, né? Se eu descubro que, se eu cito que foi isolado foi feito isolamento viral na paciente tal relativa ao Zika vírus, isso é vigilância ou é outra área que a gente agrupou? Esse é um exemplo candente de uma situação dessa. Áreas temáticas e campos de atuação que a gente identificou depois como ausentes. Os critérios de escolha de trabalho relevantes foram os mais variados possíveis. Um colega nos mandou, uma unidade nos mandou por índice de impacto. O outro nos mandou um livro porque disse que não foi avaliado. A gente tirou a análise de livro depois porque não tivemos perna para fazer isso, porque aquele livro era um livro que influenciou política pública de uma forma contundente, e é verdade. Então, qual é o mais importante? Nenhum dos dois é mais importante, né? Mas isso mostrou que nós tivemos critérios para julgar como relevante, que já é subjetivo, foi citação, fator de impacto, representatividade para unidade, por aí. E livros, o capítulo de livros e patentes, nessa avaliação foram tiradas, lembrando que a gente fez um trabalho de patente bastante importante para leishmaniose, que talvez a gente precise conversar um pouco, Paula, para esse trabalho que vocês vão fazer, para ver o quanto distante a gente está quando a gente xinga, por exemplo, a Big Pharma, que não tem patente para leishmaniose, e descobrimos 34 laboratórios poderosos com patentes depositadas. Pequena parte aí, gente, é que quando a gente conversou lá no Rio, a gente excluiu, lógico, as atividades de ensino e outras coisas que seriam relevantes, porque não ia ter tempo para fazer isso até o final do ano. E os artigos eram mais fáceis de ter uma listagem. Então, na verdade, foi essa, não foi nada muito teórico, tem mais nada do artigo. Foi a facilidade de fazer isso num prazo razoavelmente curto para apresentar já no final do ano. A gente vai ver isso. A gente tem uma prática nossa no fórum, que a Maia faz isso de uma forma muito rígida. Quando a gente está reunido, a gente decide algumas coisas para focar, mas a gente também deseja tudo. A gente elenca uma montanha de coisas para fazer. E, de vez em quando, na reunião, eu falei, gente, eu preciso reler para vocês o nosso saco de desejos que a gente não tocou. Então, tem, por exemplo, um colega aqui, quando a gente vai ver a pergunta ali adiante, ele perguntou, desses 2.400 artigos, quantos mestres, quantos doutores foram formados e como está o segmento dele? Então, a gente excluiu porque era impossível, nesse tempo, a gente fazer essa análise, que não deixa de ser meritória, claro. Só uma questão, Gerson. É só para saber se essa lista bate com a que é informada na plataforma Sucupira, porque eu acredito que também tem um item que é os artigos mais relevantes desses programas. E aí, se essa informação... Não foi checada nada na plataforma Sucupira. A gente já pegou a plataforma Lattes para algumas coisas, mas a Sucupira não. Que eu acho uma ótima... Já tem um filtro de seletividade. Já tem isso. Isso, nosso contexto é como a gente foca para responder pesquisa e responder para a saúde pública. Então, a pergunta foi feita para a unidade nesse aspecto. Que pesquisas, que artigos vocês mandaram? Selecione os 10 mais relevantes que possam responder para a saúde pública. Mas não demos critério, aí vieram todos os critérios. A Sucupira não faz esse corte. Qual responde à lacuna da saúde pública? Por isso que foi feito para a unidade. E aí a gente pediu 3 perguntas lá, né, na última reunião nossa, para cada diretor de regional fazer 3 perguntas elaboradas por nós. E aí as perguntas vieram as mais diversas possíveis e a gente vai... Elas estão listadas aqui para a oficina, mas algumas impossíveis de responder. Ah, mas é culpa do Wagner. A orientação foi assim, façam as perguntas que o Wagner responde. Assinou atestado de incompetência. Quantos pesquisadores da unidade participam como autores, autor principal e coautor, do mesmo artigo? Isso foi uma pergunta real. Qual é a participação de alunos de pós-graduação nessa coletânea de artigos que eu mencionei há pouco? Quais áreas, temas de maior potencial em pesquisa translacional pode gerar produtos ou métodos de inovação em saúde? São todas perguntas super válidas, mas impossíveis de ser respondidas por um grupo pequeno a partir de 2.800 artigos. Porque é muita coisa para ler e poder classificar, porque os campos de atuação não respondem tudo, e porque não são só artigos científicos publicados que respondem essas perguntas. Para você, como é que a gente consolidou? A gente pegou artigos citados por 2 ou mais unidades, foram considerados cooperações. Por nós foram considerados, embora a gente permaneça interrogado, consideramos cooperações.
e foram analisados separadamente. Alguns desses foram classificados de forma diferente pelas unidades. Nesses 78 artigos, 28% divergiu na classificação de área temática e perto de 50% divergiu na classificação de campo de atuação. Isso é muito importante, 30% e 50%. Porque nós escolhemos os campos de atuação e, quando nós mandamos, cada um de nós mandou 50% dos artigos classificados em campos diferentes. Então, é fácil dizer, vamos estabelecer parâmetros. Mas a gente tentou estabelecer 9 mais 5. E aí nós mesmo pegamos, não é um percentual pequeno. Então, talvez a primeira pergunta é qual é o parâmetro e ter um glossário de o que significa o parâmetro para não permitir essa subjetividade. Os artigos foram classificados de letra E e F, isso aqui é um pouco complexo, a gente vai já passar para as cores que fica mais fácil, e somente artigos científicos foram analisados, o Barral já fez essa consideração pelo tempo que a gente tinha, e a gente fez questão de reabrir o ciclo de as unidades regionais, ainda no ano de 2015, que foi quando a gente fechou as visitas. Quando a gente pega publicações por áreas temáticas, a gente pode dizer o que quiser desses slides, mas uma reflexão é bem interessante. Essa disparidade do que a gente classificou em doenças parasitárias e todo o resto, saúde pública lá embaixo, saúde coletiva, mostra que a gente faz o que a gente fazia 100 anos atrás. Inexoravelmente. Não estou dizendo se é necessário, se é certo ou se é errado. Se pegarmos a história do IOC, que começou discutindo as doenças endêmicas, nós classificamos uma quantidade expressiva de artigos dos 4 anos, nós colocamos como doenças crônicas, doenças parasitárias. O interessante é que o segundo grupo veio uma doença da modernidade. Contradiz o que eu disse há pouco. Não estamos mais fazendo o que fazíamos há 100 anos atrás. Hein? Mas está em declínio. Mas está em declínio. E esse em ascensão. Isso é bastante importante. Não, mas chega uma hora que mostra diferente. Mostra que está em declínio. Mostra. Também. Vai ter um gráfico que mostra o declínio. Aí vimos doenças virais, saúde e meio ambiente, doenças bacterianas, saúde coletiva. Claro que tem coisas aqui que poderiam caber saúde coletiva, óbvio, né? Um novo esquema de tratamento para malárias com artemisinina, se está colocado aqui, ele também cabe para a saúde coletiva se ele for, porque ele já foi apropriado no tratamento da malária pelas regras nacionais e internacionais. Então, de novo, mostra que, como nós classificamos, nós fomos submetidos, nós nos submetemos a uma subjetividade que essa oficina pode tentar responder algumas coisas sem nenhuma tentativa de um trabalho de vamos reclassificar esses artigos. O importante é ter isso como parâmetro de mostrar que nós estamos desordenados na forma de avaliar a nossa produção. Não, rapidamente, é só assim, o que chama mais a atenção a mim, pelo menos, são essas outras áreas, porque é muito expressivo, né? Assim, outras áreas, é muito expressivo do ponto de vista. É justamente isso, o critério que a gente usou, muitos trabalhos não se encaixavam ali, então a gente vê que eles deveriam ter outras classificações. Isso tem eu acho, uma explicação. Então, quando nós começamos esse exercício o ano passado no Gonçalo, que saiu no nosso relatório anual do ano passado, nessa linha, então, o figurino ficou muito para o Gonçalo. Então, que tem uma atuação muito clara em infectoparasitárias e, até para surpresa do próprio grupo, grande em crônico-degenerativas. Mas, e aí, muita coisa que o Gonçalo não faz, nas outras unidades, acabou como outras áreas, porque não houve um ajuste adequado da tabela. Então, eu acho que esse é o grande desafio nosso pela frente, é ajustar essa tabela. A gente sabia, todos nós sabíamos, que era um exercício mesmo, esse primeiro coisa, era um exercício para a gente poder fazer bem feito, porque para sentir mesmo onde estavam as dificuldades e começar, porque essa lista circulou e as pessoas não notaram que tinha áreas que não estavam representadas, só notaram na hora de fazer, o que é normal. Então, eu acho que a gente não está vendo nada estranho aí, apenas está vendo o reflexo de algo que vai precisar ser aprimorado. E a quantidade de outras áreas aí acabou ficando muito grande.
Por exemplo, lá em Rondônia, a gente teve muitas outras áreas que eram um monte de caracterização de proteína. Se a proteína, então, é de parasita, então vou falar que é parasitário? Não, estamos olhando a função, estrutura. Quer dizer, ficou um monte fora, né, por exemplo. Uma coisa interessante dessa... Oi, diga. Não, acho que depois que refinar e definir, é claro que as pessoas têm também de classificação, tem um pouco de, eu entendo o que é ambiente, a gente define, olha, dentro desse critério, né, fica o que prepondera. Que a gente também gosta de você, que saia daqui. O que chamou a atenção é interessante, claro que quando a gente coloca por campo de atuação, epidemiologia e vigilância em saúde tem a grande maioria, e isso faz um link muito forte com doenças parasitárias. Mas a quantidade, 700 deles, um pouco menor em segundo lugar, com estudos sobre agentes de doenças. E quando a gente não imaginou encontrar essa quantidade de artigos classificados como avanços tecnológicos. Não, desculpa, avanço tecnológico. Não é nesse slide, obrigado. Não é nesse slide, não. É no outro, quando a gente vai ver um determinado estado, acho que é o Amazonas. Os campos de atuação, de alguma forma, conversam dessa forma. E o que acontece, por exemplo, quando era esse slide, com epidemiologia, com vigilância em saúde e avanços tecnológicos? Quando a gente pega somente doenças parasitárias e vê a evolução de doenças parasitárias por ano e por campo de atuação, tinha me adiantado do slide anterior. Quando a gente cruza, aumenta essa relação com a relação a avanços tecnológicos e diminui, tem uma queda importante quando compara o primeiro e o último ano do campo, só pegando a área temática doenças parasitárias e vendo a evolução dela por cada campo de atuação. E sabe uma coisa que me chamou a atenção, Gerson, quando eu estava olhando os slides? Avanço tecnológico, né? A gente tem aí um número alto. E o que isso, assim, pensando, né, depois está revertendo, de fato, em produto, em patentes e tal, né? Era interessante a gente ver. É muito importante ver isso. O Morel, quando foi o presidente do juízo de valor particular... Porque tanto avanço é esse. Quando o Morel foi presidente da Fiocruz, ele tentou chamar a atenção da comunidade imensamente para isso. O que a gente produz não é que vira patente, é que vira bem público de uso. Essa é uma pergunta que a gente tem que se impor e perguntar. E aí não é só para fazer pesquisa financiada pelo Ministério, como o corte que o Agenor fez, é o que é produzido, que é apropriado pela sociedade. Aqui a publicação de área temática e campo de aviação, não, campo de atuação. Foi uma viagem de avião isso. Quando a gente pega o primeiro bloco aqui, doenças parasitárias cruzou com avanços tecnológicos. Doenças parasitárias com estudo de patogênese. Doenças parasitárias e estudo sobre agentes de doenças. E assim vai. Saúde e ambiente, epidemiologia e vigilância em saúde, em laranja. Em vermelho, doenças parasitárias, epidemiologia e vigilância em saúde, 163. E doenças crônico-degenerativas e avanço tecnológico é o menor desse bloco, quando a gente trabalha os artigos, a maior quantidade de artigos. Agora, a gente... Hã? Não, esse total. Nos 4 anos. Nos 4 anos. Eu não vou passar bloco por bloco. Esse slide não deu para... tinha que estar em modo de apresentação e por causa da animação. Mas quando a gente pega os 4 anos e vê como é que a gente chegou no final, eu apresentei o primeiro e vou falar do último, quando a gente olha o mecanismo de processo comum de diversas áreas, epidemiologia e vigilância em saúde. Ou seja, os campos e as áreas de atuação que a gente desenhou, os campos e as áreas de atuação, de áreas temáticas, os campos de atuação que a gente desenhou, a gente não... tenho certeza que nós não tínhamos feito esse olhar tentando fazer cada um dos artigos que nós agrupamos, certo ou errado, mas foi o corte que a gente deu. Certo ou errado não é a melhor palavra, com aproximação mais fidedigna ou não, com esse campo de atuação que nós consideramos importante agrupar a produção científica. E aí tem como baixar, não, né?
Porque eu fico cego aqui. Publicações das unidades regionais por área e campo. Quando a gente pega as nossas comuns, uma outra forma de mostrar isso, mas o interessante vai ser a aproximação por estado. Se a gente pegar doenças parasitárias, o que a gente produziu, a maior quantidade de produção está aqui, 226 publicações que estão na área de avanços tecnológicos, quando somamos todos nós. Isso tem para cada um, para nós, para todos nós juntos, isso é muito importante a gente olhar essas semelhanças aqui, porque é isso que começa a abrir possibilidade não de competição, mas de exponenciar parceria capaz de responder alguma coisa importante para a saúde pública. Nós não temos que ter, óbvio que não temos que ter, potencial igual em todas as unidades. Seria uma burrice se a gente fosse desenvolver. É como aproveitar a capacidade instalada, física e humana, sobretudo, para exponenciar resultados que sejam importantes para a saúde pública. Aqui tem o Sérgio não veio que está com o pessoal do NIAID, e aí tem um slide para cada uma das unidades regionais. É claro que cada diretor, ao olhar isso aqui, a gente soube olhar com muito mais clareza Brasília e com uma clareza limitada cada unidade regional, porque não conhecemos com profundidade cada unidade regional, como cada diretor conhece. Deixa eu pegar uma que esteja aqui, porque aí permite o contraponto do diretor. Pegamos Rondônia, por exemplo. Se pegarmos aqui, que foi outras áreas não contempladas, por que chama atenção? Porque é uma produção muito importante que não foi conseguida agrupar. Então, isso aqui a gente não consegue analisar Rondônia para poder redistribuir isso aqui de alguma forma que possa contribuir para que Rondônia se olhe e a gente olhe Rondônia, que potencial a gente pode estabelecer de parceria. Se a gente pegar a doença parasitária, o que se destaca de novo aqui, com doenças parasitárias, é avanços tecnológicos. Parece que se repete com o Brasil, e a gente olha a coerência quando colocado a isso. Saúde e ambiente, não. Doenças bacterianas e micobacterianas. Cadê a parede? Malária já está colocado lá. Deixa eu ver. Fernando também não está aqui. Instituto. AGEU. Se pegar a doença parasitária, lembrem, Pernambuco, Bahia e Minas Gerais são os que têm a maior tradição em doenças parasitárias, são as unidades mais antigas. Se pegar doenças parasitárias, a expressão maior, logo depois seguida, a expressão maior é epidemiologia e vigilância e saúde, e logo depois seguida sobre estudos sobre agentes de doenças. Aqui, a expressão de avanços tecnológicos é pequena quando comparada àqueles outros dois slides que a gente colocou. Isso não eu não sei se isso é verdade, né? Para a nossa oficina, é importantíssimo que cada diretor se aproprie, se o objetivo é exponenciar, que cada diretor se aproprie. Isso foi a partir, de novo, da classificação que nós mesmos fizemos. Barral, você quer comentar o seu? Não, rapidinho. Eu acho que, assim, algumas coisas a gente já conhecia, lógico, internamente, mas eu acho que ajuda muito nesse exercício que Gerson estava fazendo. Você vê, por exemplo, pegando parasitária, comparando a gente com Pernambuco. Quer dizer, a gente não tem quase nada do agente. Então, e é verdade. A gente trabalha pouco sobre os agentes. A gente trabalha tradicionalmente em patogênese e, mais recentemente, na questão epidemiológica. Mas o agente mesmo, pouco se trabalha. Em outras unidades, isso é muito mais frequente. Então, são áreas justamente de potencial de cooperação que começam a ficar mapeadas. E quebrando isso aí, quais são esses parasitas, quais são os vírus, etc., começa a criar mesmo possibilidade de aplicação em conjunto, desenvolvimento de projetos. Quer dizer, que tem que agora pensar os mecanismos para estimular essa cooperação nos campos que isso é necessário. Um comentário bem geral, mas assim, baseado num dado que está aí mesmo. A comparação que fez com Pernambuco. Pronto, Zélia. Vá. Fale. Acho que mostra... na verdade, a gente fez esse levantamento num conjunto, né? Direção, aí o Cadu, o grupo que está fazendo a gestão dos projetos, diretoria, assim, pessoal que está acompanhando a pesquisa,
E às vezes a gente ficava confuso mesmo com algumas classificações, porque era difícil, a gente foi a cada artigo na hora que tinha muita dúvida, e aí entrou em outras áreas. E a outra coisa que ficou difícil de classificar foi que a gente está tendo um grupo em saúde coletiva já forte de alguns anos, e que estava em outro programa, e que agora está no programa de saúde coletiva, com artigos que estão lá em ciências humanas, um pouco de política, e que não entra naquela classificação que a gente fez. Então, por isso, outras áreas vai ter ali... E aquilo que o Barral comentou, em doenças parasitárias, vocês se destacam também na avanço tecnológico. Isso, na análise de vocês, lá é fidedigno. É fidedigno. DF. Quando a gente olha saúde e ambiente, aqui começam a aparecer os grupos que estão aqui há mais tempo. Mas olha, o mesmo comentário que a gente fez para Rondônia serve para nós, Ricardo. A quantidade de publicações que a gente não conseguiu colocar em nenhuma das áreas temáticas e nenhuma do campo de atuação. Isso aqui é fortemente puxado pelo curso de Direito Sanitário, pelo curso de especialização em Saúde Pública, pelo curso de mestrado, ainda não está aqui, que ainda não começou a produção, mas ainda na área de especialização. Rivaldo, você quer comentar? Só mostrar que reflete o perfil dos trabalhadores, né? Que tem 3, 4 pessoas, duas pessoas mais assim da área de doenças virais, né? Hepatite e o outro na área de dengue, que reflete um pouco essa produção, que tende a mudar com a chegada dos novos concursados, que tem alguns com boa produção, por exemplo, na área de tuberculose, e que uma avaliação daqui a 2 anos, por exemplo, já incorporando a produção desses novos trabalhadores, certamente vai tornar o perfil mais equilibrado. E qual é o comentário que você faz, por exemplo, que me chama a atenção, a forte vinculação que você tem com saúde pública, ter essa expressão, você já disse, mas por que está zero saúde pública? No meu juízo de valor, isso aqui é puramente, talvez, um equívoco nosso na hora de alocar nas áreas temáticas. Por que isso? Pode ser porque, por exemplo, quando você faz um trabalho que está associado com a nova classificação de dengue, por exemplo, está na saúde pública, mas também está na doença viral. Então, essa dupla, tripla militância aí, às vezes, teve dificuldade para a gente alocar essa produção. Eu acho que, Jéssica, a gente vai ter que mexer aí na definição da saúde pública e saúde coletiva, que é onde que está criando confusão. Porque a saúde coletiva, né, a classificação dela tem 3 pilares: epidemiologia, ciências humanas e política, não é isso? E talvez ele tenha que destrinchar, porque aí fica mais fácil. Fica mais fácil a gente ter olhado da forma tradicional com esta de saúde pública. A Celina nos chamou a atenção também disso, ou Iramaia, não me lembro agora quando a gente estava fechando os dados. Eu acho que nessas questões de classificação é importante também não só o diálogo interno, mas até categorias que permitam esse diálogo externo também, né? É que a gente fala assim, tradicional, às vezes tem dificuldade, né? Mas é importante, porque aí você situa melhor essa produção. E até, eu diria, a epidemiologia deveria estar mais próximo a algumas áreas da vigilância do que está, até identificar isso. Mas é outra discussão. É outra discussão. Primeiro, você tem razão que é restritivo. Samuel, você quer comentar para a gente? O que a gente viu? Samuel tem uma... Se a gente olhar Samuel comparado com Bahia, Minas e Recife, tem uma característica um pouco diferente. Ele tem uma doenças parasitárias, mas o estudo sobre a agente da doença ocupa um percentual bastante expressivo quando comparado com os artigos desses últimos 4 anos, os artigos relevantes. Ainda como Brasília e Rondônia, ficou um número expressivo que a gente não conseguiu alocar em outras áreas, que vão influenciar fortemente, como é muito grande, que vão influenciar fortemente alguma dessas coisas. E me atrevo a fazer, olhando o trabalho que vocês fazem, por exemplo, com hantavirose,
que esse 0 aqui é exatamente o mesmo comentário que o Rivaldo fez relativo ao Mato Grosso do Sul. Pode ser isso? Por que está 0? Não é possível que vocês estejam descolados dessa forma. De novo, reflete como é que a gente se equivocou, entre aspas, nós todos, na hora de fazer a classificação, para onde pesou mais a gente ter classificado aquela publicação que foi colocada. Esse slide é um slide que teve muita briga. Já mostrei. Pedi para você. Eu pedi a você, você disse não, você estava dormindo. Eu falei sim, Val. Bom, desculpa, é porque a microcefalia realmente está o pessoal fica mandando mensagem. Não, só queria destacar, porque Pernambuco tem a tradição das doenças parasitárias, mas também tem um componente importante na epidemiologia, na vigilância, e o dos trabalhos no campo da saúde coletiva, né? Então, nas políticas de saúde, etc. Ou seja, diferente de Bahia e Minas Gerais, ela tem essa especificidade que merece ser comentada. Mas está apontado aí. Esse comentário foi exatamente o que eu fiz, e em seguida o Barral comentou da diferença importante que tem entre ele e você. Perfeito, desculpa. Está perdoado, aqui não tem desculpa, não. Mas esse slide aqui é um slide muito importante, e teve muita briga entre nós. Que o afeto me permite falar, se a Celina estivesse aqui, ela ia me matar. Quando a gente fez esse slide, eu coloquei o título aqui, lideranças, interrogado. Aí a Celina me deu uma bronca enorme, uma porrada, dizendo que eu não sabia o que era liderança, que eu ia estimular a competitividade, que esse slide tem que ser abordado de outra forma. Ela estava coberta de razão, baseado no que a gente vem fazendo. Essas áreas aqui, doenças parasitárias, todas essas unidades trabalham. Essa densidade que está colocada aqui em Minas Gerais, seguida da Bahia, não significa liderança mesmo. Significa que responsabilidade Bahia, por exemplo, e Minas Gerais têm de estabelecer parcerias e desenvolver potencialidade com essas unidades federadas. E aí, quando a gente pega cada uma das áreas, aqui a doença parasitária, a gente vai vendo cores diferentes. Quando a gente pega crônico-degenerativas, que é a nossa segunda maior quantidade de publicações, de novo, as unidades mais antigas estão aqui colocadas num gradiente de cor importante, o que revela a responsabilidade dela diante das outras unidades regionais, de como estabelecer parceria, e a nossa de onde buscar a potencialização ou a exponenciação dessa capacidade de parceria, para que a gente possa responder algumas perguntas importantes do ponto de vista de saúde pública. Olha, doenças virais, como foi colocado aqui, como é que aparece Pernambuco com o maior gradiente aqui, de novo, com uma capacidade de exploração dessa área. Quando coloca saúde e ambiente, a Amazônia se destaca bastante pelo que ele mandou de lá, Minas Gerais e o grupo de Brasília também. Mas o interessante é que todos nós mantemos uma linha tradicional, não é a palavra, mantemos uma linha há muito tempo, mas que outras coisas vêm sendo abertas nas nossas unidades, numa tentativa de responder algumas coisas, ou a demanda do pesquisador, ou a demanda da saúde pública, ou a demanda da ciência, não importa onde esteja essa lacuna, mas que precisa ser olhada com outros olhos. As doenças bacterianas, a mesma coisa. Aí o Barral tinha falado de patogênios, olha como aparece a Bahia bastante forte. E em saúde coletiva, Pernambuco e Minas Gerais são os estados que mais tiveram densidade nesse gradiente de cores, considerando todas as publicações. E aí esse slide, claro, a gente não pode inferir nada, porque são aquela quantidade de publicações que ficaram sem possibilidade de ser alocadas. A gente está finalizando. A gente analisou 76 artigos mais relevantes apontados, alocando nos campos de atuação, utilizamos várias ferramentas de análise textual que está colocado, mas o nosso desafio parece que está aqui. Outras ferramentas de sistematização de dados e capacidade humana de análise. Por que está grifado isso aqui? Porque nós não estamos falando de software,
e nem está falando de contratar mais 20 bolsistas, né? Mas como essa análise mostra a nossa capacidade de análise, um grupo sênior, que são os diretores e os seus vice-diretores e seus assessores, e com que capacidade humana a gente tem de analisar esses dados. Nós não precisamos fazer outros grandes bancos de dados, mas se debruçar sobre esse, e desenhar estratégias de planejar a pesquisa focado na saúde pública. A gente está desenvolvendo isso, né? Esse é um exercício disso, buscando envolver as unidades regionais nos respectivos contextos regionais. O Isaac abordou isso. Nós temos responsabilidade com respostas nacionais, mas nós temos responsabilidades muito grandes onde a gente está colocado. Quando se classifica os 76 artigos considerados relevantes, há uma semelhança com o total de 2.800, perto de 2.800 artigos que foram mandados. Então, se a gente errou numa lógica, a gente ou não teve a melhor aproximação, a gente manteve a mesma lógica, e essa coerência dá uma validade interna ao banco, que é bastante importante e não deve ser desprezível. Uma outra forma de ver isso é qual é a capacidade. Quanto mais grossa a linha, maior a capacidade que a gente tem de cooperação pelas publicações que foram mandadas. Então, explorar essas fortalezas, começar pelo mais fácil, né? Aonde é que a gente pode trabalhar. Isso já existe. Lembra que a gente tinha, numa outra discussão com leishmaniose, por exemplo, a gente mostrou que essa rede de autoria existe, de coautoria, existe já entre nós. Então, como é que pega essas linhas, essas áreas temáticas, esse campo de atuação, com o que já vem sendo feito pelo ser humano, né? Pelas pessoas que trabalham, e como é que exponencia e potencializa isso. Se a gente pegar esses 76 artigos e trabalhar por campo de atuação, esse software não permite colocar todos, a gente vai ver adiante, a gente consegue fazer um agrupamento importante do que está colocado por campo de atuação e também consegue fazer um recorte regional. Quais são as palavras mais frequentes e se elas estão aparecendo no quadro epidemiológico daquelas regiões que estão sendo colocadas. Que esse é um outro exercício que a gente deve seguir quando a gente diz que é para inserir nosso trabalho nos contextos regionais. Esse é da onde vem a discussão, né? Essa soma aqui dá 100%, mas quando a gente vê a rede de palavras, com que frequência no campo de aviação, no campo de atuação na classe A, não tem jeito. Aparece essa palavra com muito mais densidade do que a palavra que está pequena aqui. Desculpa, as cores não estão ficando a mesma aqui na projeção. Como é que as palavras se repetem, mantendo uma coerência, de novo, conferindo alguma validade interna ao processo de análise. A mesma coisa quando a gente vai buscar a rede de co-ocorrência de palavras nesses artigos mais relevantes, a gente encontra uma coerência bastante importante. Lembrem que há uma diversidade imensa. Quando a gente foi fazer o primeiro levantamento para leishmanioses, a quantidade de formas que a gente encontrou de citação de Fundação Oswaldo Cruz é infinita, não, mas é numerosa. Oswaldo Cruz Foundation, Fiocruz, e só isso nos distancia monstruosamente. Se a gente agregar isso, que o nome do autor é Centro Gonçalo Muniz, agora Instituto Gonçalo Muniz, ou Fiocruz Bahia, isso torna, então, exponencialmente difícil de a gente estabelecer e buscar essas redes. Então, nós precisamos ter um trabalho, Paula, urgente de padronizar como é que a gente se cita. Mas sabe que ele existe. E pior. Não, existe. Ele existe, é pior. Todo mundo esqueceu. Isso foi feito uma recomendação diversas vezes. Mas Aí é precisa pior. retomar isso. Talvez uma portaria agora para mandar. Começou a demitir uns três que não Essa seguiram. dificuldade já aconteceu. Já. Tem uma... Meu Deus, eu ignorava, eu não sabia que existia. Aí é mais grave. Porque a gente, desculpa, a gente só fez um corte, tá? Leishmaniose e buscamos as citações. Imagina se fôssemos colocar essa quantidade de variáveis de campo de atuação, de área temática, e para buscar a Fundação Oswaldo Cruz. Então, cada palavra que se coloca, que a gente se cita diferente, fica muita gente de fora.
Não tem a menor dúvida. Mas talvez tenha uma Tira uns 3 portaria pontos da agora. DI, porque não fica. Aí você podia baixar essa portaria. É uma coisa Ninguém pior, baixou. porque foi como uma recomendação da Câmara Técnica de Pesquisa há um tempo atrás. Foi. Talvez tenha que ser uma Do sistema portaria. de biblioteca. Esse trabalho, quando a gente olha a capacidade de produção científica nossa, isso reflete no que está registrado, por exemplo, na plataforma Lattes, da qual são 91 grupos de pesquisa que estão colocados. Pernambuco tem a maioria deles, seguido de Minas e Bahia, dos que estão colocados lá, cujo líder está na unidade regional. Isso reflete aquela quantidade, aquela proporção de artigos que essas 3 unidades têm. As mesmas coisas quando a gente coloca por grande área, ciências biológicas da saúde e exatas, e nesses campos, e vai colocar as unidades regionais, a parasitologia aparece também como líder, também se a gente usar outro recorte, outra plataforma para buscar. Que reflexão a gente leva para a oficina, né? Para começar a oficina, para começar os trabalhos da tarde? Que contribuição da produção em ciência, tecnologia, inovação e saúde para o enfrentamento de problemas relevantes? Qual a contribuição para os problemas relevantes de saúde pública? E qual a nossa inserção em qual a nossa inserção de cada unidade regional? E isso não são coisas separadas, elas devem correr paralelamente em cada unidade federada. Pegamos 3 exemplos: dengue, uma infecciosa, e como exemplo Ceará, que é o clarinho, Paraná, o mais escuro, e Brasil. É claro que, olhando, que dengue é um problema grave no Paraná, é um problema no Ceará, é um problema grave no Brasil, e em algum momento ele foi menos importante no Paraná. E isso significa inserção nacional e resposta nacional simultânea. Apenas com o exemplo de dengue. Se a gente pegar a taxa de mortalidade específica por doença do aparelho circulatório e agora olhar Amazonas, Mato Grosso e Brasil, parece que o pessoal que mora lá no Amazonas é mais tranquilo e vai morrer menos de infarto. Parece, pelos dados que estão colocados aqui. Então, quando a gente olhar a publicação científica lá, a preocupação do Rivaldo com doença cardiovascular por esse indicador, simplesmente, deve ser um pouco maior de aproximação com esse problema do que a preocupação do Sérgio. De novo, são exemplos grosseiros com outros bancos de dados. Eu não sei por que, Simval. Quando eu busquei motocicleta para pegar um infeccioso, um crônico e uma causa externa, eu pedi motocicleta, eu tinha certeza que aparecia Pernambuco como campeão, por causa do Hospital da Restauração. Mas apareceu Bahia, mas a gente não conseguiu acessar esse banco, e pegamos Bahia e pegamos Rondônia. Então, é óbvio que o Barral tem que se preocupar, do ponto de vista quando olhar a agenda epidemiológica, a preocupação do Barral deve ser um pouco maior, bem maior, aliás, do que a preocupação do Ricardo, do que diz respeito ao acidente com motocicleta. Não exclui Pernambuco, porque lá é gravíssimo. Esse é número absoluto? É número ou frequência? Não sei. Isso é frequência? Ricardo, se a gente pegou número absoluto, é absoluto. É absoluto. Não importa, essa aproximação, esses são 3 problemas de saúde pública, sem dúvida. Pode estar até um pouco errado aqui, porque a gente não pegou taxa, pegou número absoluto. Mas a preocupação do Ricardo, com certeza, é para uma agenda que não está colocada ainda para todo o país, que é como estão acidentes de trabalhador em Rondônia com a construção daquela grande usina que está colocada lá. A gente começou e encerra com esse desafio. O nosso trabalho, em momento nenhum, foi freado pelo observatório, por nenhuma vice, ao contrário, nós temos sido privilegiados com a presença dos vice-presidentes nas discussões, mas temos uma agenda para trabalhar, cujo norte que nós mesmos escolhemos é como é que o Fórum das Unidades Regionais contribui para o desenvolvimento da Fiocruz. E é nesse sentido que a gente termina e abre para perguntas, para debate, que a gente ainda tem aqui 15 minutos para isso.